A gente tem conversado nessas últimas semanas sobre essa série, Caixa Preta. Uma ideia de mexer em coisas que estão escondidas. Descobrir coisas que a gente não sabe. Eu não sei o quanto para você isso é importante. Você gosta de saber coisas da sua vida? Não estou falando da vida dos outros. Da vida dos outros a gente adora saber. Mas assim, da sua vida, você gosta de saber de coisas ocultas, coisas que você não imaginava que estavam lá e de repente você descobre. Pode ser atitudes do coração, intenções escondidas, pode ser coisas mal resolvidas, pode ser sobre o futuro também. Se você tivesse uma bola de cristal e você pudesse ver o futuro, você teria coragem de vê-la, mesmo que esse futuro reservasse para você sofrimento? A gente quer saber o futuro quando a gente sabe que tem coisa boa vindo aí, né? Mas ninguém quer saber quando o sofrimento está chegando. Ninguém quer saber de dias difíceis que a gente vai sofrer. Por isso essa série Caixa Preta, Revelações que Demandam Mudanças, nós temos tratado essa visita que Jesus faz ao apóstolo João na ilha de Patmos no primeiro século. E no meio de uma turbulência muito grande na vida de João e na vida da igreja, naquela região com a perseguição do Império Romano, João está preso, está exilado, e ele vai ouvindo as notícias do dia a dia, vai lendo jornais, e vai ficando um pouco angustiado, assim como eu e você ficamos. Porque ele vai recebendo notícias complicadas sobre perseguição, sobre prisão, sobre sofrimento. Não sei como é que você lida com esse negócio. Eu parei de assistir jornal, de verdade, parei de ler, assim, leio muito menos agora noticiários, porque é a mesma coisa e é só coisa que traz assim angústia para o coração da gente. João estava nessa situação, ele ficava no feed lá do Facebook, que não tinha nada para fazer em Patmos, né? Então eu ficava lá, descendo o feed lá, e era só desgraça. O coração dele vai se angustiando até que um dia ele vai buscar Deus, porque não adianta, quando você está com o coração apertado, angustiado, não existe o que fazer a não ser você ir até a presença de Deus. Irmão, se você segue Jesus, deixa eu te dizer um negócio, não tem outra solução. Colocar o seu coração na presença de Deus para Ele organizar a sua vida. Se você tentar fazer outras coisas, o desespero vai tomar conta ainda mais de você. E João vai fazer isso. Ele vai orar, vai buscar a presença de Deus. E aí, Jesus vem até ele e faz algumas revelações. Jesus abre a caixa preta daquela época. Ele abre a caixa preta do Império Romano e dizendo: João, eu sei que você está vendo o que o Império Romano está fazendo, mas no final da história não são eles que vencem. O que acontece por detrás não é bem assim. Ele mostra o que acontece nos bastidores político, econômico, e também abre a caixa preta dessas 7 igrejas que temos ali na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. É um pouco trêmula a imagem, mas esses 7 pontinhos vermelhos são as 7 igrejas da Ásia Menor, as quais Jesus fala para João, eu vou te falar algumas coisas sobre essas igrejas, para que você escreva para elas, e elas possam então mudar. Eu vou revelar coisas para elas, que elas possam avaliar e tomar uma atitude na vida delas. Porque elas já estão sofrendo perseguição, já está num momento difícil, mas alguma delas tem lidado com muita imaturidade nesse negócio. Tem muitas delas que estão sofrendo demais e ainda vão sofrer mais ainda, e elas precisam saber disso. Então, na primeira semana, a gente viu um pouco dessa mensagem na igreja de Éfeso, e não sei se você percebeu, mas as mensagens até agora de Jesus para as igrejas é uma mensagem de esperança. Vamos combinar um negócio de uma vez por todas aqui, gente? Vamos parar com esse esoterismo que o mundo evangélico cria sobre o livro de Apocalipse. Porque quando a gente fala, vamos estudar o Apocalipse, a galera, opa, vamos, quero saber o futuro. Quero saber quando é que a besta vai vir. Quero saber quando é que vamos botar o chip debaixo da mão. Quero saber quem que é o grande dragão. Vamos parar com esse negócio? Porque o livro de Apocalipse, ele não é um livro escrito para satisfazer as nossas curiosidades, ele não é um livro de mitologia. O livro de Apocalipse, ele é escrito para dar esperança. Vamos resolver isso aqui na nossa comunidade? O livro de Apocalipse, ele é escrito para trazer esperança ao povo de Deus que não consegue ver o final da história. Jesus então traz a revelação da história e diz, continue, não deu certo ainda,
é porque não é o final. Quando chegar no final, vai dar tudo certo, eu vou vencer e vocês vão seguir em frente ilesos. O livro de Apocalipse, ele vem para renovar a nossa confiança em Deus. Deixa de ser besta e ficar esperando a besta, porque a besta já veio. As bestas, né? Não estou falando das bestas que a gente... Mas eu estou falando das bestas do Apocalipse, elas já vieram há 2000 anos atrás, que são aqueles sistemas políticos, econômicos e religiosos que arrebentaram com a igreja no primeiro século e que hoje estão presentes na nossa realidade. Se você pegar o nosso sistema político, o nosso sistema religioso, o nosso sistema econômico, vocês vão te convir que é um sistema dirigido por uma mentalidade bestial, que só traz sofrimento. Nós vimos na primeira semana a igreja de Éfeso, uma igreja que fazia tudo direitinho, mas o coração dela tinha deixado de amar a Deus. Então, não adianta nada você ter uma performance impecável, mas Deus sabe que lá no fundo você o abandonou há muito tempo. Na semana passada a gente viu sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que sofreu demais, uma igreja que era oprimida demais dentro da sua cultura, eles não podiam vender nem comprar, porque para fazer isso eles precisavam se dobrar às divindades gregas. Quando eles não se dobravam a essas divindades, eles então eram excluídos do comércio. Por isso Jesus disse para eles, sejam fiéis até a morte, e eu vou dar a coroa da vida para vocês. Hoje a gente vai falar sobre essa igreja que fica na cidade de Pérgamo, um pouco mais ao norte, ali do que hoje nós chamamos de Turquia. A gente não sabe muito, mas era uma cidade importante, um centro administrativo do Império Romano na Ásia Menor. A cidade de Pérgamo ela ficou meio que famosinha por causa da tecnologia que ela desenvolveu e que liberou os seus habitantes de comprar papiros do Egito para produzir literatura. Eles começaram a produzir em Pérgamo o quê? Pergaminhos. Então essa cidade, ela possuía, por causa dessa tecnologia, a segunda maior biblioteca da época, 200 mil volumes, perdendo apenas para Alexandria. Só perdia para Alexandria até o momento em que Júlio César entrou em Alexandria, destruiu parte da cidade, parte da biblioteca, e aí a Pérgamo se tornou a cidade que tinha a maior biblioteca. Mas num dos caprichos de Marco Antônio, que resolveu presentear sua amante Cleópatra, ele pegou toda a biblioteca de Pérgamo e transferiu para Alexandria depois que ela foi reconstruída. Então, é uma cidade, em termos culturais, um pessoal que lia, um pessoal que tinha muito conhecimento. Pérgamo tinha uma acrópole, um monte de onde você conseguia ver a cidade. E nessa acrópole você tinha vários templos, e é importante você ir guardando essas informações. Templos dedicados, por exemplo, a Zeus. Zeus era o deus top do panteão grego. A sua esposa era Dionísio, era o deus grego do vinho, do prazer, da alegria. Você tinha templos dedicados a Asclépios, que é esse deus que originou o que nós temos hoje na medicina, que é aquele símbolo da medicina, que você tem tipo um cajado com uma serpente enrolada nele, né? Esse é o símbolo de Asclépios. Dentro da cultura de Pérgamo, você tinha uma medicina muito avançada para a sua época também, e você tinha um templo ao imperador, de adoração ao imperador Domiciano. Sobre a igreja de Pérgamo, a gente não sabe muita coisa, mas com certeza foi mais ou menos como Esmirna, a gente não sabe também muita coisa. Mas a gente sabe que o pessoal que se reunia em Éfeso, que é a cidade mais aqui ao sul, a terceira cidade ao sul aqui, a última ali, provavelmente os cristãos que moravam em Pérgamo se mudaram para Esmirna que moravam em Éfeso, se mudaram para Esmirna e para Pérgamo, e ali começaram as suas comunidades cristãs. E quando Jesus chega até João para fazer um alerta sobre a igreja de Pérgamo, o alerta que ele faz é sobre as amizades perigosas que Pérgamo tem desenvolvido dentro da sua comunidade e não tem tomado postura sobre isso. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu passar um vídeo para vocês. This is a red balloon.
It's true, it's red. We all know our colors. The absolute truth is that this balloon is red. No, it's not. That's green. What? This right here is a green balloon. That is the prettiest yellow balloon. Yellow? This is red. Yeah, come over here. No, it's green. It's red! Yeah, I know. It's a red balloon. Hey, will you look at it from my point of view, please? What? Hey, nice blue balloon. It's green! Green? It's red. What? Why are you saying it's red when it's blue? Huh? It's totally purple from here! Purple. Okay, you know what? Let's just settle this once and for all, okay? Where are you going? Hey, what color is this balloon? I only see in black and white. Hey, Mark. What color? There is no balloon. This is ridiculous. Hey, I know what the problem is. Look, my mom taught me that this was blue. But, then she said this is red and green, yellow, and on and on. Okay, I get that your mom taught you that was blue, but I mean, that's not the truth. Whoa, why are you talking bad about his mom? Yeah. I'm not. Listen, I respect your mother. Thank you. And the way she raised you. She taught you that was blue. Our moms taught us that it was red. That's the way it goes. I thought you said it was green. It is green. See, I'm smart. I went to college. And in college, I learned all these different theories about color. Really? And my color professors who have doctorates in color. Do you have a doctorate in color? No. It shows, okay? They can't even agree on one theory of color, so you have to look at all the different theories and pick which one works best for you. And green is great for me. That makes sense. Thank you. No, you can't just pick whatever color fits your life the best. Red is red. Okay, do you know the word intolerant? Yeah. Because that's what you're being right now. All right, you're shoving your opinion down my throat. Okay, it's not my opinion, it's the truth. Hold on. All we're saying is that we need to stop arguing about trivial things. Like truth. You know, the funny thing about truth is, it's true, whether you believe it or not. O alerta de Jesus para a igreja de Pérgamo é que essa igreja tem sido omissa quando o assunto é a verdade. Olha só o que Jesus escreve para essa igreja. Manda João escrever, na verdade. João, escreva esta carta ao líder da igreja em Pérgamo. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, Pérgamo, e a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome, recusou-se a negar sua fé em mim até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto. Onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os ensinou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Eu sei que, para alguns, talvez eu deveria começar pelo maná escondido e pela pedra branca, né? Para acabar logo com a curiosidade, mas não. Vamos começar pelo começo, que é de onde a gente deve começar. Quem está mandando essa mensagem para a igreja de Pérgamo é aquele que tem a espada afiada dos dois lados, a espada de dois gumes. Essa espada, ela é uma imagem associada à sentença e a juízo. Como Pérgamo era uma cidade importante no Império Romano, uma cidade quase que uma capital, Pérgamo possuía um tribunal. Então, causas que precisavam ser julgadas eram julgados em Pérgamo, em nome de César. Mas Jesus aparece para João e diz o seguinte: esse pessoal acha que eles estão fazendo justiça. Mas não, deixa eu te falar, eu é que tenho a espada da justiça. Eu é que sei fazer a justiça plena. E eu sei que o que eles estão fazendo e a maneira como eles estão julgando as coisas que estão acontecendo, também não é um julgamento justo e honesto.
E aí Jesus então mostra para João que, no final das contas, esse pessoal vai ser julgado por Jesus. Jesus é aquele que tem a justiça plena. Mesmo que os nossos governantes, mesmo que a gente vive numa realidade complicada na nossa sociedade, onde você vê tanta injustiça por aí, deixa eu te dizer um negócio. A palavra final não é deles, não é das injustiças. A gente vive numa história, e cada capítulo dessa história está sendo escrito. Mas o final da história não cabe a nós, que somos meros personagens ou coadjuvantes, escrever. Então Jesus escreve manda João escrever essa mensagem num clima de tribunal, e Pérgamo sabe exatamente o que é isso. Mas Jesus está dizendo, eu sou o juiz justo. Jesus está dizendo a Pérgamo, confie em mim, na minha justiça. Por quê? Eu conheço o lugar onde você vive. Eu sei das coisas que você enfrenta. Assim como ele dizia para Éfeso e para Esmirna, você e eu temos que ter essa consciência. Jesus sabe das realidades que nós enfrentamos a cada momento da nossa vida. Quando ele fala, olha, eu sei que você mora numa cidade onde está o trono de Satanás. Cara, esse negócio é uma parada muito sinistra, não é? Não é muito forte você falar assim, ó, eu sei onde você mora lá em Lagoa Santa, no lugar onde é o trono de Satanás. Como é que você se sentiria ouvindo um negócio desse? Quando você olha, por exemplo, para a Acrópole de Pérgamo, e essa é uma reconstituição, né, gráfica, computadorizada da Acrópole de Pérgamo, você vê o seguinte, aqui do lado esquerdo, você tem um templo que foi construído para cultuar o imperador Domiciano. Lembra que semana passada em Esmirna foi construído um templo para adorar o imperador Tibério. Em Pérgamo é o imperador Domiciano. Aqui mais embaixo você tem um templo ao deus grego Dionísio, que é o deus do vinho, o deus do prazer. O culto a Dionísio era um negócio assim que talvez muitos iam gostar. Era regado a vinho, era regada a bebida alcoólica. E depois que todo mundo estava para lá de Bagdá, tudo estava liberado. E aí se podia fazer o que se bem quisesse. E mais ali no lado direito, você tem um altar para Zeus também, que é um dos vários deuses da mitologia grega e que é o que está no topo da lista. O altar a Zeus existe até os dias de hoje. Você pode ver ele no Museu de Berlim, na Alemanha. Na Segunda Guerra, os alemães entraram em Pérgamo e levaram para Berlim esse altar. Mas uma coisa interessante é, quando você está lá no topo da Acrópole, e você vê a cidade de Pérgamo, que hoje não existe mais, mas essa é a visão que você tinha do vale, onde ficava a cidade baixo. O interessante é o seguinte, quando você olhava para o monte, para a Acrópole, e você via aqueles templos construídos, o povo tinha a impressão que Zeus e que o imperador estavam sempre de olho em tudo que eles estavam fazendo. Alguns estudiosos vão dizer que quando Jesus fala que aonde você mora é o trono de Satanás, que Jesus está se referindo ao imperador. Outros vão dizer que ele está se referindo a Zeus. Um sistema político, uma autoridade que te governa, mas que te leva para o mal, para a opressão. Essa cidade é uma cidade governada não pelos princípios e valores de Deus, mas por uma visão que oprime, que mata, que te entristece, que te faz sofrer. Tanto que o versículo 13 vai dizer, você vive aonde está o trono de Satanás, mas mesmo assim você permaneceu o quê? Leal ao meu nome. Você vive numa cultura complicadíssima de ser cristão, de seguir a Deus. Mas você permaneceu leal. Até mesmo o Antipas, a gente não sabe muito sobre o Antipas, mas Antipas era um discípulo de Jesus como eu e como você. Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem. No lugar onde habita Satanás. Olha que interessante esse versículo 13. Porque eu já falei aqui várias vezes, quando você pega na Bíblia uma ideia que é paralela, né, você vai olhar o meio dela, é como se fosse um sanduíche.
Um sanduíche, o que é mais gostoso, o recheio ou o pão? Claro que é o recheio. O recheio é o mais importante. Tem alguns que vão dizer, o pão, se for um pão gourmet, se for um pão com grãos tostados, né, não sei aonde aí e tal. Mas na Bíblia é mais ou menos assim também. Quando você pega duas ideias paralelas, você pega o contexto e você vai ter o cerne daquela mensagem. E o cerne dessa mensagem de Jesus para a cidade de Pérgamo é o seguinte: você mora numa cidade onde Satanás domina, num contexto extremamente difícil. No seu lugar existe muita violência, muita desigualdade, muita perseguição, mas é possível você permanecer fiel a Deus, mesmo num lugar assim. E sabe por que Jesus fala isso? Alguns de nós temos umas manias de dizer assim, não, mas é muito difícil, Fernando, a gente seguir Jesus hoje. Porque, veja bem, isso aqui é 2000 anos atrás, pô. Isso aqui é você está num contexto assim bem diferente do nosso. Hoje, cá para nós, é bem complicado você fazer as decisões por Jesus no contexto que a gente vive, de tanta maldade, de tanta sedução, onde a gente não consegue se controlar, né? Mas Jesus está dizendo, você mora no campo do inimigo. Você mora num lugar onde não há espaço para respirar. E ainda assim, tem gente que consegue se apegar aos meus ensinos, consegue se apegar à notícia de que eu morri na cruz e seguir a vida firme nisso. Você já parou para pensar como que Deus é sábio? De todas as filosofias, de todas as religiões que você pode conhecer no mundo, a única que tem um lugar específico, vinculado a uma data específica e que alega ser verdadeira, é Jesus. Ele diz que ele morreu e ressuscitou. Dizem que ele morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém, na Palestina. Isso é para mim e você olharmos e não nos apegarmos simplesmente a uma história, não simplesmente a uma notícia, mas a um fato que aconteceu. Esses caras na cidade de Pérgamo, eles estavam há 40, 50, 60 anos da morte de Jesus para trás. E quando eles eram perseguidos, quando eles sofriam as pressões do governo, da sua sociedade que vivia dizendo que o balão era vermelho. Não. Da sociedade que vivia dizendo que o balão era verde. Da sociedade que vivia dizendo que o balão não existia, que o balão era metade preto, era metade amarelo. De uma sociedade que não conseguia enxergar a verdade, eles continuavam vivendo pela verdade e dizendo, não, a verdade se chama Jesus Cristo. Ele estabeleceu princípios para a nossa vida, Ele tem uma agenda para nós, e a gente não pode viver do jeito que a gente quer, a gente tem que viver do jeito que Ele quer, porque Ele é o Salvador, Ele é o Senhor da história. E Ele diz que esse balão é vermelho, ponto. E está óbvio para nós que é vermelho. Mas quando a gente muda a verdade, a gente vai querer dizer que isso aqui é outra coisa. Você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Contudo, apesar dessa lealdade toda sua, Pérgamo, no meio da habitação de Satanás, eu tenho algumas queixas contra você. A minha queixa é, você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. E qual que é o ensino de Balaão? Mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel pecar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Se você quer saber um pouquinho de Balaão, você tem que ler o livro de Números, capítulos 23 a 25. Mas tem uma coisa muito interessante nesse negócio de Balaão, do ensino de Balaão. Porque quando você vai para a antiguidade, existem 3 coisas que sempre estão ligadas no meio da prática da sociedade. Vamos ver se vocês se identificam. Idolatria a falsos deuses, prazer ligado a comer e beber de maneira insaciável e sexualidade deturpada, disfuncional, fora do padrão. Pegou? Idolatria, prazer ligado a comida e bebida de maneira insaciável e sexo à la vontade, do jeito que você quiser, sem padrão nenhum. Isso se parece um pouco com a nossa sociedade contemporânea? Aí você pensa, só não via onde estão os ídolos, onde está a idolatria aos falsos deuses. Pois é, os falsos deuses hoje eles têm outros nomes. Eles têm um nome como estética corporal, eles chamam dinheiro,
ele chama imagem, ele chama status. O dinheiro, os nossos deuses de hoje, eles assumiram outras formas e que vão nos seduzindo sem a gente perceber. Bebedeira, comidaiada, bom demais. Não é bom comer bastante? Não é bom beber bastante? Mas você já percebeu que tem momentos que a gente começa a se meter com esse negócio? Como se a gente quisesse buscar algo que preenchesse a nossa vida, o nosso vazio. A gente começa a comer, e não é mais porque a gente tem prazer em comer. Que comer também é bom. Salomão diz no livro de Eclesiastes, olha, se tem coisa boa na vida, é comer, beber e aproveitar a vida com a sua mulher, com o seu marido. Mas a gente pega esse negócio e leva para um outro extremo. A gente, em vez de apreciar um bom vinho, de tomar uma cervejinha gelada num calor que é uma delícia, que desce assim, redondo. A gente não toma um copo, a gente toma vários copos. E a gente vai se rendendo ao vinho, a gente vai se rendendo à bebida alcoólica. E a gente começa a abraçar com a garrafa. E aí a gente deita e a gente dorme abraçado com a garrafa. E a gente entrega a nossa vida ao vinho e não a Deus. Quando a gente pensa na sexualidade disfuncional que a gente vive hoje, tudo é sexo. Vocês perceberam, mas a nossa sociedade, ela quer viver pelado, velho. Né? Não é esse negócio? Todo mundo quer. Cada hora vai mostrar, as roupas vão ficando mais curtas cada século, cada década. Então, daqui a pouco, não. E tem um movimento que diz, não, porque a gente precisava voltar ao Éden e tal, vamos ficar todo mundo pelado e tal. Beleza, pelado, nu com a mão no bolso. Mas será que a gente quer voltar ao Éden e também restaurar a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus, e parar de julgar o outro e viver uma vida sem se envergonhar do outro? A gente quer se reconciliar com Deus ou a gente só quer viver pelado para fazer aquilo que a gente quer de fato? O sexo move as pessoas hoje, move a indústria, move o mercado. A indústria da pornografia é a segunda maior lucrativa do nosso mundo, perdendo apenas para o comércio de armas, tráfico de armas. Sexualidade fora do padrão, no nosso dia a dia, a gente tem relações sexuais com pessoas com as quais nós não estamos comprometidos. Ah não, mas eu estou comprometido com meu namorado, com a minha namorada. Você está comprometido como? Você já foi na frente de todo mundo e disse, é nós estamos juntos. Vamos viver o resto da vida junto. Ou você guarda isso escondido para você? Se você guarda isso escondido para você, e você não dá nenhuma garantia pública, e nem no coração de que você vai trilhar o resto da vida com essa pessoa, não deve, segundo os parâmetros e princípios que Deus nos dá, que Ele chama de verdade, você não deve se envolver sexualmente com alguém, ponto. Eu sei, é difícil, eu também quero, mas não é isso. A gente vive uma sexualidade disfuncional, e aí isso vai arrebentando com as nossas vidas. Você é casado, você começa a flertar com pessoas que não são casadas com você, você começa a alimentar o seu ser com a pornografia, você começa a achar que isso vai saciar alguma coisa. E passa algum tempo, você começa a descobrir, nem vinho, nem os ídolos do nosso coração, nem o sexo de fato é suficiente para nos preencher. Esse é um dilema que se vive há muitos anos. A história de Balaão, a gente precisa voltar a uns 1.500 anos antes de Jesus, ou 3.500 anos atrás, para saber o que aconteceu com Balaão. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Eles estavam atravessando o deserto e estavam passando pela terra de Moabe. O rei de Moabe, Balaque, ele tinha ouvido tudo que esse povo tinha vivido desde a saída do Egito. O mar vermelho se abriu, como que eles derrotavam os inimigos. E Balaque ficou com medo desse povo. Falou, pô, esses caras estão passando dentro do meu território, preciso fazer alguma coisa. E aí Balaque vai e contrata um feiticeiro, uma espécie de profeta feiticeiro. Como a gente tem hoje também os profetas feiticeiros, sabe? Os profetas que têm poder, ora pelas nossas coisas, assim, abençoa os nossos carros, nossa vida não muda nada. Mas o nosso carro a gente quer ter seguro de oração, a gente ainda paga o seguro. E depois pede para o cara abençoar a chave do nosso carro, abençoar a nossa casa, unge a casa, passa óleo pelas coisas da casa e tal, e depois vai pagar o seguro da casa, para garantir, né? Mas mudar de vida e se render a Jesus, se arrepender dos pecados, não. A gente quer só que os profetas feiticeiros venham e façam um trabalho sujo e fácil para nós. E aí, Balaão é esse cara. A história é longa, mas resumidamente, Balaão manda os caras fazendo uma proposta para ele, fala, vem, preciso que você venha até Moabe e você amaldiçoe o povo de Israel, porque esses caras eles são fortes demais e eu preciso me proteger deles. E ó, pode vir que eu vou pagar bem você.
Balaão fica hesitando, tal, até que ele vai. Balaão é aquele cara da história da jumenta, que para e fala com ele. Bem, Balaão chega até Moabe e fala para o Balaque o seguinte, não dá, esses caras são abençoados por Deus, não dá, como é que eu vou amaldiçoar eles? E por 3 ou 4 vezes, o Balaão, ele ao invés de amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoa. Ele fala coisas boas para o povo de Israel. E o Balaque, inclusive, fica bravo com ele, fala, cara, não, eu te paguei para você amaldiçoar. E fala, não dá, eu tenho que fazer o que Deus mandou. Eu tenho que fazer aquilo que é da vontade de Deus. Deus falou para mim abençoar e não para mim amaldiçoar. E aí você lê o capítulo 24, 23, 24 e 25 e você pensa assim, puxa, mas Balaão é um cara gente boa. Balaão é um cara que ouviu a voz de Deus. É um cara que se recusou a fazer o que Deus não mandou. Então você vai em Números 25, por exemplo, você tem lá. Enquanto o povo de Israel estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. E essas mulheres os convidaram para os sacrifícios aos seus deuses. E o povo de Israel, que adora somente a um Deus, ao Deus verdadeiro, participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Aí você pensa, tá, legal, mas e aí? E Balaão? Por que Balaão é um cara que está com essa má reputação? Bem, quando você vai para Números capítulo 31, e Deus manda o povo de Israel eliminar o povo de Moabe, por causa da idolatria e da perversidade, da violência desse povo, como juízo, olha o que Deus fala sobre Balaão. Foram justamente elas, quem? As mulheres moabitas, que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor. Foi por causa delas que uma praga pegou na cidade, pegou no povo. Nós temos um cara que quando ele está em público, ele faz um discurso apropriado. Ele faz um discurso que convence qualquer um de que ele é um discípulo de Jesus. Ele fala bonito. Ele chega para você muitas vezes e diz, meu amado, minha amada, a paz do nosso Senhor Jesus. Não estou dizendo que quem fala isso é ruim. Mas uma mesma pessoa pode fazer isso. Mas quando ela está na dimensão privada da vida dela, as práticas dela são reprováveis. É a pessoa que você olha de longe. Ela tem um jeito de falar, um jeito de vestir. Ela até ensina. Ela parece piedosa. Mas quando está nas salas escuras da sua vida, as práticas dela são reprováveis. Vocês lembram um incidente alguns anos atrás, quando nós tínhamos o presidente do Brasil, Michel Temer, e teve um vazamento da JBS, de uma conversa que foi gravada numa sala, no gabinete dele. E aí, depois de todo o furdúncio que teve, vocês viram o que ele fez? O que ele mandou fazer na sala dele? Ele mandou gravar todas as conversas presidenciais para deixar disponível para quem quisesse ouvir? Não. Ele mandou instalar um misturador de voz no gabinete presidencial para que não houvesse mais o risco de ninguém gravar uma conversa. Por quê? Será que esse mal é um mal que atinge só os nossos governantes, que na época de campanha é uma beleza de um discurso apropriado, lindo, mas depois, nos momentos privados da sua vida, a prática deles é outra? Será que é só eles que sofrem disso? Fica quieto aqui, tá bom? Ou será que isso ataca aqueles que se dizem discípulos de Jesus também? Segura um pouquinho para mim, por favor. Ou será que esse mal ataca nós? Que nós dizemos de segunda-feira, presta aqui de novo, por favor. De domingo a gente vem aqui na nossa comunidade e a gente diz, sim, o balão é vermelho. Mas quando a gente vai para o nosso dia a dia de segunda a sábado, a gente se dá de cara com a sociedade que diz que o balão não, que o balão é verde, que o balão é azul,
E a gente fala, não, realmente, ele parece verde, ele parece azul. E eu até concordo que ele seja azul mesmo, porque, pô, aliás, como ele é azul, né, ele não pode ser dito o contrário sobre ele. E aí quando chega no domingo aqui, de novo, não, eu creio nos princípios de Deus, eu creio que Deus me fez a imagem e semelhança dele, eu creio que eu fui criado por ele, eu tenho um propósito na história, eu creio que ele me fez, e eu como raça, a minha raça pecou e se distanciou dele, mas ele veio até mim e ele morreu por mim, pelos meus pecados, para me restaurar de novo a vida que ele planejou para que eu tivesse. E por isso eu rendi a minha vida a ele. E hoje não tem nada mais importante do que ele para mim. Tudo que eu faço, inclusive o meu trabalho, o que eu estudo, a maneira como eu lido na minha vizinhança, a maneira como eu namoro, como eu lido com o meu dinheiro, é dentro das verdades e da verdade que ele me deu. Há quanto tempo você diz que segue Jesus? Há quanto tempo você diz que assim, não, eu me rendi a ele? Mas será que você também é que nem Balaão? Quando está no meio da crentaiada, quando está no meio da igreja no domingo, você fala, não, essa é a verdade, Jesus é a verdade. Mas ao longo da semana, na sua vida privada, você diz, o que o Fernando fala no domingo lá, não dá para digerir, não dá para a gente engolir, é uns negócios estranhos. Quando o Fernando fala que homens precisam casar para poder ganhar responsabilidade e amadurecer, os pais ouvem aqui e falam, muito legal. Chega em casa, o Fernando fala isso porque não é filho dele, não é a filha dele. Quando o Fernando fala lá que o meu dinheiro não é meu, é de Deus, e eu preciso administrar o meu dinheiro como se eu fosse um mordomo. Os pais aqui, os adultos, o pessoal que ouve, não, isso aí, nós temos que contribuir. Quando chega em casa, não, o Fernando está querendo dinheiro para ele, está querendo dinheiro para a igreja dele. A gente nem pede dinheiro aqui, nem fala de dinheiro aqui. Tem uma maquininha ali, ó, só para não esquecer, tá bom? Tem duas. Tá vindo uma galera aí que vocês acham que eu falo pouco de dinheiro, né? Eu falo mesmo, falo bem pouco. Porque eu não tô atrás de dinheiro aqui. Mas tem uma galera que vai vir aí, galera. Eles vão mostrar para vocês como é que a gente lida com o dinheiro na vida. Aguarde. Faz parte do plano 2022. Eu não quero assustar vocês com isso, tô só brincando. Tá bom? A gente vai continuar com a mesma transparência e seriedade que a gente tem sobre o dinheiro. Mas o que a gente precisa avaliar na nossa vida é se a gente anda com essa mesma mentalidade de Balaão e seguindo esse ensino que nos leva a viver uma vida dupla. Então, hoje está difícil aqui o meu laptop, gente. Espera aí, eu perco essa setinha aqui e vai. No final de semana a gente ouve sobre os princípios de Jesus, mas durante a semana a gente se entrega não só aos falsos deuses, mas a gente se entrega também ao Dionísio, ao Deus do prazer, ao Deus do vinho. A gente vai ter os nossos almoços, a gente faz as nossas festas, e ao invés da gente ter um ambiente que reflete essa consciência de quem eu sou diante de Deus, eu me entrego de maneira viciada a esse prazer. Então, Jesus diz assim, olha, de igual modo vocês têm também, não só gente que segue Balaão, mas vocês têm gente que segue os nicolaítas. Os nicolaítas vão pela mesma linha. Nicolaítas é um grupo que priorizava demais a promiscuidade, a sensualidade. Eles se casavam entre si, eram polígamos, e ainda diziam que seguiam a Jesus, justamente porque Jesus tinha morrido na cruz por eles, tinha perdoado todos os pecados deles, então eles agora estavam livres para fazer o que eles quisessem. Então vamos resumir a obra. Quando você resume a obra, você vai ver, a igreja de Pérgamo tolera gente no meio dela, que tem duas caras, está aqui de domingo dizendo, eu creio, mas durante a semana creio em outra coisa, e gente que crê num falso evangelho. Ao longo desses últimos 10 anos, eu tenho falado muito sobre a graça de Deus na nossa comunidade, para ver se a gente começa a perceber que Deus não é para que a gente fuja dele, Deus não nos convida para a gente fugir dele, para ver se a gente percebe que Deus, ele é muito mais um Pai que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que estás nos céus, do que esse Senhor malvado
que fica sentado num tronozinho com um raio buscando a gente, ou um guarda londrino que anda com um porrete na mão na névoa, só esperando o momento de pegar você fazendo alguma coisa errada e te descer o pau. Porque a gente lida com Deus, ou num extremo ou de outro. Ou a gente tem medo porque a gente sabe das nossas imperfeições, ou a gente é muito folgado, porque a gente diz, não, o Fernando me diz que eu estou salvo e eu não perco a minha salvação. O Fernando me diz que Jesus morreu pelos meus pecados. Então, meu filho, eu vou tocar o terror. Nos últimos 10 anos eu venho dizendo, a cruz de Jesus ela é muito clara nesse negócio, porque lá ela mostra o quão nós somos miseráveis e quão nós, como homens e mulheres, nós precisamos urgente de redenção, porque o nosso destino era a morte, mas lá também ela nos mostra o quanto nós somos amados por Deus, porque Deus morreu no nosso lugar ali. Então quando eu falo de graça aqui nessa comunidade, falo, Deus te ama e não importa o que você viveu, o que você fez, não importa hoje a sua moralidade, isso não vai impedir você de ser abraçado por Deus como filho. Eu não estou dizendo que você vai continuar fazendo isso e vivendo isso para o resto da vida, eu estou dizendo que se você chegou a essa consciência hoje que você precisa de Deus, mas você não consegue e você nunca vai conseguir chegar até Ele, você pode contar com o amor e com o perdão dele, mas no momento que você se rende a ele, você tem que ganhar uma nova consciência, ele vai te fazer nascer de novo. Se você não nasceu de novo, vai ser difícil você ganhar essa nova consciência. Quando você se render a ele, você vai perceber que agora você não existe mais para fazer o que você quer, você existe para fazer o que ele quer. E aí quando você vai se deparando com os seus limites, com os seus pecados de novo, o que você faz? Ao invés de você fugir de Deus, você volta para ele e fala, Deus, o Senhor é muito paciente, muito obrigado. Eu não tenho feito nadinha do que o Senhor manda, mas eu ainda te amo e quero muito que o Senhor faça algo na minha vida. Só que tem um pessoal que segue os nicolaítas nessa igreja de Pérgamo. E eles vão todo domingo na igreja, na comunidade Aliança de Pérgamo. E quando o pastor de Pérgamo fala de graça, o pessoal fala assim, legal. Mas durante a semana, quando eles se metem com negócios ilícitos, quando eles vão tratar os seus próximos, quando eles vão lidar com seus pais, eles são que nem os nicolaítas. Deus que me perdoe, mas eu não aguento falar com a minha mãe desse jeito, com meu pai. Deus que me perdoe, mas eu vou ter que dar um basta nisso, eu não aguento mais ter que insistir num casamento onde a gente só... Eu preciso ser feliz, eu preciso viver a minha vida. Estou me sentindo sufocado. E é fácil a gente cair nesse negócio. Porque Deus é tão bom que a gente começa a falar assim, mas é tão fácil assim? Não, não é fácil. Pelo contrário, é muito difícil, porque isso demanda responsabilidade minha e sua numa caminhada. E demanda um comprometimento meu com Deus e ficar atento ao que Ele está fazendo em mim. Eu estou há 30 anos caminhando com Jesus, tem 16 anos que eu sou pastor, e às vezes eu olho para a minha vida e penso, escuta, o senhor não fez nada nesses 16 anos? Eu estou aí pregando e eu continuo o mesmo cara. Mas daí eu vejo pessoas me olhando e falando, não, você tem mudado, você tem crescido, você tem melhorado. E aí eu começo a olhar para a história e penso que o trabalho de Deus na minha vida é algo progressivo, que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. Não aconteceu ao longo dos últimos 20 dias. Ao longo dos últimos 20 dias, no máximo eu me tornei um pouco mais amargo. Mas ao longo dos últimos 20 anos, Deus tem me curado. Deus tem me feito ver a vida de um outro jeito. Abrir mão de amarguras, de rancores. Tem me ajudado a enfrentar com mais franqueza as minhas tentações. Lidar na área sexual. Lidar na área do dinheiro. Na área da cobiça, na área da lascívia. Essas são áreas que estão aí, são deuses disputando a nossa devoção o tempo todo. Olha para a sua vida, nós vivemos uma guerra de deuses. Não são os deuses do Olimpo, mas são os deuses da atualidade, que o tempo todo estão disputando a minha devoção. E estão dizendo para você, olha, você não precisa do Deus Criador, você não precisa de Jesus, você precisa de mim. Quando você entra nessa vibe, você começa a seguir os ensinos de Balaão. Portanto, Jesus fala, se arrependa. Se arrependa, Pérgamo.
Mas será que ele está dizendo, se arrependa porque você tem gente no seu meio que segue os ensinos de Balaão e segue os nicolaítas? Será que ele está dizendo, se arrependa por seguirem Balaão e por seguirem os nicolaítas? Não. E aqui tem um negócio um pouco mais sério do que você imagina. O arrependimento para a igreja de Pérgamo não é por seguir os ensinos falsos. É por tolerar no seu meio, se omitindo, sem se posicionar sobre a verdade. O pecado de Pérgamo é que eles dizem ter conhecido Jesus, se rendido a Ele, mas eles veem acontecer nas suas próprias vidas e no meio da sua própria comunidade essas disfunções, e eles ficam quietos. Eles não têm coragem de confrontar com amor e verdade, de falar. Eles não se posicionam, eles são meio como camaleões. Eles estão no meio da sua comunidade de fé, e tem gente começando a dizer assim, ó, tem gente sabotando a comunidade cristã e dizendo, não, o balão não é vermelho. O balão é quase vermelho, ele tem um tom de azul ali. E sabe o que os discípulos de Pérgamo estão fazendo? Pode ficar aí, pode inclusive ensinar isso. A omissão em lidar com questões cruciais. E essa é uma grande dificuldade que nós temos nas nossas vidas, de ter conversas cruciais ou não. Qual foi a última vez que você teve uma conversa crucial com uma pessoa que precisava ter tido essa conversa? Qual foi a última vez que você chegou do seu cônjuge e disse, meu amor, vem cá, a gente precisa de fato conversar sobre isso. Não dá mais para ficar jogando as coisas debaixo do tapete. Qual foi a última vez que você chamou o seu filho e você viu ele tomando um rumo estranho e você disse, vem cá, meu filho, meu querido, minha filha, eu estou percebendo você e você está estranho. Olha, eu vi você fazendo isso, eu descobri isso. Vem cá, vamos conversar? Qual foi a última vez que você conversou com amigos sobre coisas que você viu que estavam nítidos na vida dele, na vida dela, e que estavam levando literalmente essa pessoa para o buraco, mas você, em nome de uma amizade que você não queria perder, você ficou quieto. Você falou, não, que se eu falar, eu vou perder a amizade. Então você deixa o cara morrer, você deixa o cara sofrer os danos e as consequências, mas você não tem coragem de dizer, fulano, é o seguinte, eu estou aqui porque eu amo você. Se você vai me odiar depois, não tem problema, mas eu estou aqui por amor a você. Percebe que esse se torna um ídolo na nossa vida? Quando a gente devia depender de Deus, a gente depende da amizade do outro. Aí você pensa, mas por que eu tenho que fazer isso, Fernando? Jesus está dizendo, se arrependa ou eu virei até você subitamente e lutarei contra eles. Eles quem? Esses que estão sob os ensinos de Balaão, nicolaítas, que estão vivendo disfuncionais da sua vida e que você não os alertou. E você não teve maturidade e amor o suficiente para poder trazer esse pessoal para o centro de novo. E olha só, eu lutarei contra eles com a espada de minha boca. Eu trarei juízo sobre eles. Eu disciplinarei eles. A gente vive numa sociedade que ninguém pode falar nada com ninguém. Você fala alguma coisa, você é intolerante. Você fala que o balão é vermelho, porque é óbvio que o balão é vermelho, pô. Isso aqui é um balão, não é uma melancia, meu. É uma melancia isso aqui? Não é, é um balão, uma bexiga. A gente chama de bexiga isso aqui. Não porque ela pareça com uma bexiga, mas que fizemos uma convenção social na língua portuguesa, no povo brasileiro, que decidiu chamar bexiga de bexiga. Verdade, vocês estão rindo aí, mas é verdade. Não tem nada a ver bexiga com isso aqui, A gente que decidiu. Mas isso aqui nós conhecemos como uma bexiga, ou um balão. É vermelho. Eu até perdi o que eu estava falando do balão e do bexiga. Oi? A justiça, isso aí eu esqueci também, cara, não tem problema, vamos embora. Vamos seguir em frente. Tem gente fazendo essas distorções e a gente não tem coragem de chegar no camarada e falar, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Esse balão não é vermelho. Isso não é uma melancia. A gente fica assim, ó, não, tá bom. Não. Os meus amigos, deixa. Isso vai afetando a nossa vida. Mas, Fernando, como que a gente faz isso? Olha o que Tessalonicenses fala para nós. Ele diz assim, o servo do Senhor não deve viver brigando, principalmente nas redes sociais, viu, gente?
principalmente no Facebook, um lugar para a gente ficar calminho, para ficar discutindo sobre política. Mas deve ser amável com todos e aptos a ensinar. Instrua com mansidão, instrua com mansidão aqueles que se opõem. O ensino, esse confronto, ele não é um confronto que você chega e chuta a porta. Não é quando você está agoniado e guardando aquele rancor e você fala, hoje eu pego. Não é que nem a sua mãe quando era pequena, quando você chegava atrasado da escola, ela estava atrás da porta com o chinelo, assim, ó, só esperando e deixando o caldeirão ferver. A hora que ela pegava você, bicho, era chinelaiada para tudo quanto é lugar. Não. É uma conversa que demanda mansidão para você sentar e ter conversas cruciais quando forem necessárias, meu querido. Porque senão você vai ficar refém disso e não vai resolver nada na sua vida. Na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Eu não mudo ninguém, mas se você tiver uma conversa com uma pessoa, Deus pode atuar no coração dela. Eu como pastor, eu sei como que isso é difícil. Porque eu já recebi coisas do tipo, depois de 5, 6 anos eu vou confrontar alguém e a pessoa fala assim, não, a gente não é tão amigo assim, então, achei que nós éramos amigos, mas não somos tão amigos, então segura aí, porque não sou tão amigo seu para você falar desse jeito comigo. Beleza? Eu como pastor, eu sei o que é a gente ver uma situação acontecendo na vida da pessoa e você vai falar, a pessoa fala assim, não, você está vendo de outro ângulo, não é bem por aí, a pessoa começa a racionalizar. Não, peraí, Fernando, você não tem o direito de falar isso, você não está na minha pele. Mas uma comunidade que se diz cristã, que se diz discípula de Jesus, ela precisa desenvolver essa arte da gente saber conversar com amor e mansidão quando a gente vai corrigir ou confrontar os outros. Não é porque eu erro que eu não posso confrontar você. Porque senão você não comeria nunca a comida de alguém que um dia errou a receita. Você nunca deixaria ser operado por um médico que lá nos primórdios da sua carreira cometeu um erro. Dentro da comunidade cristã, você precisa abrir o seu coração para ser guiado, não manipulado, não oprimido, não escravizado, mas você precisa deixar que pessoas que te amem, que sigam Jesus, baterem no seu ombro e falar, meu filho, você está dizendo por aí que esse balão é vermelho, mas você sabe que não é. Sabe que o que Jesus está dizendo para a sua vida é outra coisa. Por que você não se arrepende e conhece a verdade de novo? Assim eles voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que quiserem. Eu fiquei pensando o quanto essa igreja de Pérgamo é parecida com a nossa igreja, sabia? Eu sei, é de Éfeso também, de Esmirna também. Aliás, as cartas do apóstolo João é para todas as igrejas, tá? Ele está endereçando uma para cada uma, mas se você ler lá, é a carta às 7 igrejas. É para todas elas. E inclusive para todas as igrejas dos próximos 20 séculos. E inclusive para uma igreja que se reuniria na região metropolitana de Belo Horizonte, chamada Lagoa Santa. Como essa igreja parece com a nossa comunidade? O que a gente vai fazer com isso? Eu preciso me arrepender, como líder dessa comunidade. Mas o arrependimento e o confronto não é só para o líder. É para aqueles que se dizem discípulos aqui. Se você não se rendeu a Jesus, relaxa. Espero que essa palestra seja só para conhecimento teu e tudo mais. Mas se você entendeu quem é Jesus, esse negócio tem que ferver dentro de você e te levar para um outro caminho. Tem que mudar essa revelação sobre a maneira como você lida com as conversas cruciais que você deveria ter e não tem, e você fica se omitindo, e aí fica construindo uma narrativa toda estranha na sua vida. Porque ninguém gosta de mim, porque você vê, tudo que eu falo. Para com isso. Aprende a se posicionar, principalmente em família e entre os amigos. Jesus termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vitorioso darei do maná escondido. Aí você pensa, maná escondido? O que é o maná escondido, gente? Bem, tinha a arca da aliança do povo de Israel quando eles atravessaram o deserto, e lá dentro daquela arca eles colocaram a vara de Moisés, colocaram as tábuas da lei e colocaram um pouquinho do maná. O maná era o quê? Era o alimento que Deus deu a Israel durante 40 anos, enquanto eles estavam vagando no deserto.
Era um cuidado de Deus na vida deles. Então, quando eles construíram a Arca da Aliança como símbolo da presença de Deus, eles guardaram esses 3 elementos dentro da arca. E depois que essa arca foi roubada, depois que os templos foram destruídos, ninguém mais nunca mais achou essa arca. E aí tem uns filósofos que vão dizer, Jesus, não volta aqui, cara, o que você está fazendo aqui, mano? Não estraga a brincadeira, não. Olha aí, volta. Alguns vão dizer assim, olha, esse maná que Jesus está dizendo, maná escondido, é porque no fim dos tempos ele vai achar essa arca e vai mostrar esse maná escondido. Isso é bem história de Apocalipse mesmo. Cara, para achar a arca perdida, sabe quem que vocês chamam, né? Indiana Jones. A arca perdida vocês chamam Indiana Jones. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que vencer, aquele que correr a corrida até o fim, até a linha de chegada, durante essa corrida, eu vou cuidar de você. Simples. Um maná escondido, um maná secreto, um maná que só desfruta dele aqueles que continuam confiando em Jesus, mesmo quando o contexto deles é onde Satanás habita. E eles perseveram. Jesus sustenta. Jesus continua cuidando. Mas vocês querem saber da pedrinha branca? Jesus diz que aquele que chegar até o fim vai ganhar uma pedrinha branca também. E nela está gravado um novo nome que alguém conhece a não ser aquele que o recebe. O que será que é essa pedrinha branca? No primeiro século, você não tinha imprensa, você não tinha papel. Então, quando você vendia ingressos para os shows, nos anfiteatros, para eventos, a pedrinha branca era um ingresso que você ganhava. Ela tinha todo um formato, ela tinha algumas coisas escritas nela. Então, você chegava na bilheteria, entregava a sua pedrinha branca e depois eles juntavam aquelas pedrinhas e aí vendiam de novo as pedrinhas. Tranquilo, né? Tá ok? Pegaram as pedrinhas e compravam os seus ingressos. Mas tem uma outra dimensão da pedrinha branca, que talvez é mais parecido com essa pedrinha. Um pouco menor que isso, talvez. Quando alguém era levado a julgamento, passava por um processo judicial, e essa pessoa era absolvida, ou ela cumpria a pena e depois ela era liberta, imagina a dificuldade dela de provar na sociedade que ela foi absolvida. Imagina a dificuldade dela de provar que ela, embora tenha sido condenada, ela já cumpriu a pena dela. Então sabe o que ela ganhava do Ministério da Justiça? Uma pedrinha branca, dizendo que aquela pessoa estava livre de qualquer condenação. E quando ela fosse questionada sobre o seu juízo, ela apresentava a pedrinha e falava, não, tá aqui, ó. Eu não sou devedor da lei. Eu não deixei de cumprir a minha pena, não. Eu já cumpri. Não, eu vi que você foi condenado naquilo. Não, eu sei, eu fui, mas ó, tá aqui, ó. Eu cumpri a pena, tá aqui. Não, eu vi que você foi julgado. Não, mas eu fui absolvido, tá aqui, ó. Tá aqui. O que será que isso significa para nós? Jesus é o maná escondido que nos alimenta durante os tempos de perseguição, irmãos. Mas Jesus também, na cruz, pagou a culpa dos nossos pecados. Todos. E aquele que continua seguindo, aquele que continua crendo e confiando, não pela sua performance, mas crendo no que ele fez naquela cruz, resistindo a se dobrar diante dos ídolos da atualidade, aqueles que continuam leais, aqueles que são vitoriosos, não porque foram perfeitos, mas porque seguiram confiando e se apropriando do perdão de Deus constantemente na sua vida e confiando de que o que Ele disse é verdade. Esses podem ter certeza de que a sua culpa foi extinta, foi paga. Você foi absolvido. E não há nada nessa história e nem na futura que possa te condenar. Por isso Ele diz, eu vou te dar uma pedra branca.
para você saber que você foi perdoado. Não há nada mais contra você. Em mim não há nada mais contra você. Quais são os princípios que de fato regem a sua vida? Fala para mim. Pensa aí. Que você senta para me ouvir o Crasso, ouvir o Teco, ouvir a Lu, ouvir o William. Toda semana. Alguns de vocês estão aqui há anos. Você de fato crê que Jesus tem e é a resposta da verdade para a nossa história? Ou ele é mais uma religião que você está seguindo? Jesus é a verdade para o nosso mundo, para a nossa sociedade. O que ele ensina, o que ele diz é a verdade? Ou ele é apenas uma opção dentre a prateleira de verdades que você pode colher por aí? A hora que você faz essa opção, você vai se meter numa encrenca, fica tranquilo. Mas é uma encrenca temporária. Mas você tem que responder isso hoje, talvez no coração. Você está vivendo de acordo com quais ensinos? Daquele que você recebeu de Jesus? Ou você está vivendo de acordo com os ensinos de Balaão? O que está dirigindo o seu casamento? Você está lidando como se fosse alguém que não está nem aí para o seu cônjuge? Você ama mais seus filhos do que o seu cônjuge? Deixa eu te dizer um negócio, se você ama seus filhos mais do que o seu cônjuge, você está seguindo Balaão, você está seguindo os nicolaítas, porque Jesus não te deu um cônjuge, não te deu filhos para ser um ídolo na sua vida. Deus te deu filhos para ser uma bênção para você, mas não ídolos. Você está amando mais a sua carreira do que o que Deus tem para você? Você está amando mais o dinheiro? Você está lidando com os seus pecados, com as suas limitações, suas imperfeições, como se eles fossem inofensivos? Deixa eu te dizer um negócio. O Satanás que habita na cidade de Pérgamo, ele trabalha de maneira muito paciente. E às vezes a gente vai lidando com ele ao longo da vida, achando que ele não está fazendo nada, mas aos poucos ele vai corroendo a gente. E vai subvertendo a nossa vida. E dali 30 anos, ele só faz assim, ó. Pá, e a árvore tomba. Ele só vai cortando. Você talvez está lidando com pecados hoje na área da sexualidade, da imoralidade, que você pensa assim, não faz nada. Mas deixa eu te dizer, isso tem um potencial e vai destruir qualquer relação afetiva que você tem ao longo de anos. Se você é casado e você tem flertado com o adultério, com a imoralidade, com a pornografia, acredite em mim. Daqui a um ano não vai acontecer nada talvez com você. Mas daqui 25 anos, é possível que você esteja sozinho, encerrando a sua vida, bem diferente do que você pensou. Se você está fazendo concessões na maneira como você lida com o dinheiro no seu trabalho, e você está ganhando dinheiro de maneira ilícita, e você está mentindo, e você está sonegando, pode ser R$1.000 hoje. Daqui 30 anos os seus filhos vão visitar você na cadeia, porque você foi preso por lavagem de dinheiro e corrupção, como muitos dos nossos políticos estão hoje. Gente que nem precisava roubar, que tinha muito dinheiro já antes de roubar. Você está lidando com Deus como se ele fosse um trouxa, como se ele fosse um mero Deus minúsculo, que você põe ele no seu altar, e você todas as noites chega para ele, oh Deus, me abençoa, cuida do meu dinheiro, me faz ficar rico, não me deixa ficar doente. Pô, cara, pede pro gênio da lâmpada isso não é pedido para Deus. A oração para Deus é, Deus, eu sou pecador, me salva,
Me restaura, me faz nascer de novo para eu viver para Ti. A oração para Deus não é Deus, me faz ficar uma vida boa, mas é Deus, me ajuda a passar por esses dias difíceis, me ajuda a atravessar o vale da sombra da morte. Deus está cuidando de você, querido. Ele é o maná que te sustenta nos desertos. Ele é aquele que já carimbou a tua pedra branca. Mas você vai ter que primeiro decidir se você vai continuar omisso com relação a você mesmo e vai deixar de se confrontar sobre essa mentira que a gente vive e vai tomar um passo mais maduro na direção de Jesus. E depois você vai ter que se confrontar se você tem sido fiel para confrontar com amor as pessoas que estão ao seu redor. Não com arrogância, não com ira, mas com amor, com sabedoria. Disposto até a ouvir um não, disposto até a ouvir uma má educação. Arrependa-se, não fique em silêncio, não falte com a verdade quando você falar com alguém, mas não falte com o amor. Você pode dizer o que você quiser para uma pessoa quando você for corrigi-la, desde que você fale a verdade para ela, e fale essa verdade com amor. Vamos orar? Ó Deus, o Senhor é aquele mesmo Deus que olhou para as igrejas da Ásia Menor 2000 anos atrás e identificou no âmago dessas igrejas situações complicadas, e o Senhor as revelou quais as mudanças elas deveriam fazer. Por favor, Jesus, nessa manhã o nosso coração foi aberto, foi mostrado a luz, foi iluminado. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a nos arrependermos, a mudarmos de mentalidade frente a tudo que ouvimos. Jesus, nessa manhã, se tem pessoas aqui que ainda estão caminhando contigo de longe, mas ainda não se renderam a Ti, o Senhor deixa o caminho mais viável para eles. Responde as perguntas no coração que ainda impedem eles de tomar uma decisão de se render a Ti, Senhor. Mas não deixa a gente se omitir, não deixa a gente seguir pelos caminhos da morte como se tivesse tudo bem, como se nós estivéssemos indo para a vida. Não deixa essa comunidade, esses teus filhos que estão aqui, fecharem os olhos e viver um faz de conta nas suas vidas, mas que eles tenham coragem de confrontar a si mesmos primeiro e depois confrontar aqueles pelos quais eles são responsáveis. É assim que a tua igreja amadurece, é assim que a tua igreja cresce, é assim que a tua igreja ganha intimidade contigo. Faz isso na aliança aqui de Lagoa, Senhor. Faz isso nesse povo aqui, para que esse povo de fato seja um povo que vale a pena seguir, que vale a pena andar no meio deles, um povo que cheire o perfume de Jesus, um povo que não brinque com o Senhor, mas te ame de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.